gente, boa noite. Mais uma noite a todos. Estamos aqui hoje na nossa gira de caridade, na nossa gira hoje com as entidades, com os Exus, né? A gira de Exu, a famosa gira de Exu. Estou percebendo que minha garganta está meio querendo falhar, né? Acho que essa época do ano, quem que não ficou gripado ainda, né? Só não ficou mais porque o ano lá assim, acho que deve ajudar um pouco, mas do resto, a garganta vai pegando, não tem como escapar, são coisas, limitações do nosso corpo físico, né? Essa é uma das coisas que a gente pedir para o caboclo ali, que ele não vai livrar a gente desses tropeços, né, dessas limitações do corpo, né? Então a gente vai cuidando dele, vai dando atenção para as coisas da nossa saúde, também com os recursos da terra. Por isso que a espiritualidade, isso aí então, brincadeiras à parte, a espiritualidade ela nunca negligencia ou nega os recursos que a terra oferece, né? Que as coisas da matéria oferecem, que a ciência do nosso mundo físico oferece. Então os tratamentos, por exemplo, de saúde, o tratamento, a ajuda espiritual, ela é sempre, com certeza, bem-vinda e sempre ajuda. Mas ela nunca negligencia também quando tem momentos, tem situações que precisa ter uma intervenção da medicina terrestre. Não tem como. Quando o problema fica muito enraizado no físico, o ideal é sempre você ter uma atuação nos dois planos. Da matéria com aquilo que a matéria já tem condições de dar conta. E do espiritual, até para acelerar o efeito do tratamento daquilo que é feito na matéria e complementar, né? Ajudando que a gente mantenha nosso equilíbrio, que a gente não se desespere, que a gente saiba enfrentar o problema, a doença em si, de uma forma mais positiva, mais tranquila. Então o trabalho tem que ser sempre em conjunto. Então é importante que às vezes as pessoas apelam para um tratamento espiritual e renegam completamente qualquer coisa da matéria. Não, acho que tem que ser equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio. E a espiritualidade ajuda muito até fazer com que o tratamento da matéria funcione de uma forma mais rápida. Mas enfim, hoje estamos aqui para falar da nossa gira de Exu. Hoje o nosso trabalho com essas entidades que dentro da Umbanda às vezes tem um conceito, um entendimento, as pessoas, né, têm um entendimento nem sempre muito claro a respeito do que é o Exu, da função que ele desempenha na espiritualidade. E olha, quando você começa a vivenciar um pouco mais a experiência com o Exu, começa a estudar um pouco mais, entender um pouco melhor a função de Exu no nosso planeta e dentro da Umbanda especificamente, a gente começa a entender por que existe tanta confusão. A gente até entende de uma forma um pouco mais clara por que existe tanta confusão. Caboclo, preto velho, criança, às vezes é muito mais fácil você perceber a atuação deles na espiritualidade, no nosso dia a dia. Agora, quando a gente fala do Exu, a gente está vendo uma coisa completamente, que às vezes fica totalmente oculta, que fica obscurecida, que a gente entra num terreno nebuloso, e nesse terreno nebuloso, às vezes, a gente acaba seguindo caminhos não tão adequados, talvez. Eu acho que Exu, sem a gente querer ficar desvendando os mistérios de Exu, porque é coisa para uma vida inteira, não para 5 minutos aqui de conversa, mas tem algumas funções de Exu que a gente pode deixar bem claras, que são bem claras, né, que são bem definidas e que nos ajudam a entender um pouco melhor a importância dessas entidades, não só no meio umbandista, mas no planeta como um todo. No planeta como um todo. O Exu, ele, ao contrário do que muitos acreditam, embora respeitemos essa visão também, porque sabemos que existe um motivo para ser assim, nada tem a ver com capeta, nada tem a ver com entidades demoníacas, nada tem a ver com entidades destinadas a fazer o mal. Essa não é uma função de Exu. Exu não tem pata de bode, não tem chifre, não tem... sei lá, tem tantas imagens que representam umas coisas meio absurdas. Exu não é uma entidade bizarra, não é uma entidade de aparência bizarra. Ele tem uma função muito importante dentro da espiritualidade. E o que às vezes gera um pouquinho dessa confusão, de achar que Exu ora faz o bem, ora faz o mal, talvez seja pelo fato do Exu ele estar muito mais ligado ao conceito de justiça do que de bem e mal. Exu é uma entidade essencialmente justa. O que significa isso? Significa que é uma entidade que cumpre a lei divina, que executa a tão famosa lei kármica.
Uma entidade que tem a função de executar o karma, de executar a lei, executar a justiça. Ora, não sei se vocês concordam comigo, mas às vezes essa execução do karma, do nosso ponto de vista, pode não ser algo tão bom assim. Como assim? Imagina se eu sou um grande devedor perante o karma. Imagina que minhas ações lá no passado, sejam dessa ou de outras vidas, não foram lá tão positivas assim. Mesmo que hoje eu já seja uma pessoa melhor, já faço tudo diferente, mas eu não me lembro o que eu fiz na vida passada. Então pode ser que na vida passada eu tenha prejudicado muita gente. Isso aí gerou para mim um karma negativo. Um karma que precisa ser executado, um karma que precisa ser equilibrado, que gerou consequências na espiritualidade. Quais são as entidades responsáveis em fazer essa execução kármica? São aquelas que nós conhecemos na Umbanda como Exus. Pode ser que outras doutrinas, outras filosofias ao redor do mundo, você que até identificam essas entidades, e às vezes dão outros nomes, dependendo da linha, mas aqui na Umbanda nós chamamos de Exu. O Exu é a entidade que vem executar o karma. É uma entidade que não age de conta própria, ela executa aquilo que a lei manda. Ou seja, tem entidades superiores a ele que determinam, vamos dizer assim, o que o Exu vai executar. Na Umbanda a gente fala muito dos tribunais kármicos, que estão muito relacionados ao orixá Xangô, né? Xangô, Senhor da Balança, da Lei, da Justiça, Micael, poderoso Senhor da Balança. Mas existem os tribunais kármicos no planeta, e quem executa essas ordenanças desses tribunais kármicos são as entidades que atuam nessa função de Exu. Exu é uma grande função, né, da espiritualidade. Então, um dos trabalhos de Exu, uma das funções de Exu, é exatamente executar o karma, executar a justiça. E olha, como disse, essa consequência para nós pode ser, nós podemos estar vivendo uma consequência de algo ruim que fizemos no passado, ou de algo bom. Então, não vamos achar que é só coisa ruim. Né? Até outro dia eu brincava, a gente fala de karma, acho que karma quer dizer, é sinônimo de coisa ruim, de sofrimento. Não, karma é simplesmente uma lei de ação e reação. É o nome que se dá uma lei de ação e reação. Se minha ação é boa, a reação vai ser boa. Se minha ação é ruim, a reação vai ser ruim. Simples assim. Então, nessa execução do karma, claro que Exu não vem apenas, né, trazer o chicotinho aqui na nossa vida. Ele vem também, às vezes, executar as coisas boas que são inerentes ao nosso karma. Então, às vezes, as pessoas confundem essa execução do karma com o fato do Exu ora trabalhar para o bem, ora trabalhar para o mal. Interessante, ora trabalhar para o bem ou para o mal, sempre do nosso ponto de vista. Né? Sempre do nosso ponto de vista egoísta, vaidoso, orgulhoso. Afinal de contas, se está acontecendo alguma coisa que está me prejudicando, um exemplo bem simples. Eu tenho lá meu trabalho, tenho lá meu emprego, eu perdi minha vaga porque outra pessoa mais capacitada do que eu tomou o meu lugar. Na minha visão, eu estou sofrendo um karma negativo, estou sofrendo uma punição, estou sofrendo uma consequência. Eu nem paro para pensar que do ponto de vista daquele que foi promovido e ocupou o lugar que ele estava, para ele, na verdade ele pode estar recebendo aquilo que é mérito dele, e eu simplesmente não mantive minha posição porque eu não tive mérito suficiente para isso. Ou seja, não é culpa do outro, não é culpa da lei, não é culpa do karma. É uma reação de atitudes minhas, de posturas minhas. Então a gente sempre acha que o karma é coisa ruim, mas sempre olha do nosso ponto de vista. A gente não... Às vezes é importante olhar um pouco de perspectiva, né? Olhar um pouco mais amplo. Tem uma historinha assim bem rapidinha, bem simplesinha, né, que mostra bem esse exemplo. Vocês imaginem, por exemplo, uma plantação e a praga, né, que fica comendo aquela plantação. E aí você tem um predador daquela praga. Tem a ave lá que come aquele bicho que destrói a plantação. Se a gente pensar friamente, aquela praga está comendo a plantação simplesmente porque é o instinto de sobrevivência dela. Ela não está pensando que está prejudicando o lavrador, que está prejudicando a planta, que está prejudicando... Aí vem o predador e come esse bicho. Para a planta, esse predador é um deus, porque salvou ela de ser devorada. Mas para esse bichinho que estava comendo por sobrevivência, esse predador é o demônio, porque matou ela. Quem que era o certo, quem que era o errado? Será? Né?
Isso eu estou falando só para vocês entenderem como às vezes é difícil entender a função de Exu. Isso aí, se a gente já dá um nó na nossa cabeça, imagina a gente entender a função de uma entidade que a responsabilidade dela é executar a justiça. Então, às vezes a gente acha que ele faz o bem, faz o mal, assim, aleatoriamente, não é tão aleatoriamente. Aliás, não é nada aleatoriamente. Ele apenas vem cumprir uma coisa que é dentro da lei. E agora, o que o Exu vem fazer, falando mais, isso aí num sentido mais amplo, né? Às vezes essas entidades tomam outros nomes em outras filosofias, mas trazendo aqui para o nosso mundo da Umbanda, para o nosso mundo mais restrito aqui. O que essas entidades vêm fazer num terreiro de Umbanda? Vem tentar nos ajudar porque, justamente por estar ligado a essa função da justiça, da execução do karma, de uma coisa mais terra-terra, eles têm, sim, uma atuação mais direta em coisas da nossa rotina, do nosso dia a dia, que são mais próximas à realidade deles do que do caboclo, do preto velho, isso é fato. Por isso que Exu trata mais diretamente até das coisas materiais do nosso dia a dia. Então, por essa função que ele desempenha, por essa proximidade, quando o Exu vem no terreiro, ele vem tentar nos ajudar a que a gente consiga se entender melhor com o nosso karma também. Acertar mais as coisas que a gente não está fazendo lá tão bem, melhorar um pouquinho o nosso caminho, apontar algumas direções. Às vezes tem alguma coisa que está realmente perturbando o nosso caminho, né? Influências externas, que o Exu, por ter um poder de atuação muito grande também dentro da magia, consegue cortar, consegue dissolver isso. Então ele vem tentar nos ajudar que a gente consiga resolver os nossos próprios conflitos do nosso dia a dia, junto com o nosso próprio karma. Então, por isso, eu posso pedir para o Exu me ajudar no meu trabalho, posso pedir para o Exu me ajudar no meu relacionamento. Claro que pode. O Exu ele atua muito diretamente nessas áreas todas. Agora, só não vamos nos iludir. Achar que basta a gente, como alguns dizem, pagar para Exu que ele vai fazer tudo o que a gente quer. Eu quero, de qualquer jeito, conseguir ficar com aquela pessoa. Então, eu vou fazer aquelas amarrações. Não vou nem dizer que não tem entidade que atenda a isso, porque sempre tem. Sempre tem. Mas pode ter certeza que não é Exu. E se alguém atender, vai ser alguém lá do submundo mesmo, e você vai estar se enroscando com um karma tão pesado, tão negativo, que vai saber quantas encarnações você vai precisar para se livrar disso depois. Então, Exu não atende tudo que a gente quer. Exu tenta nos ajudar da melhor forma possível, mesmo quando a gente não tem todo o merecimento necessário para aquela ajuda. Às vezes o Exu dá um voto de confiança, fala, olha, eu sei que você ainda não fez por merecer, mas vou te ajudar um pouquinho para ver se ficando um pouco melhor você também faz a sua parte e alcança lá. O duro quando ele faz isso e a gente não alcança, né? Porque depois a cobrança vem em dobro. Mas aí cada um com as suas consequências. Então são entidades, sim, bastante responsáveis, que nos ajudam muito nas nossas situações corriqueiras do dia a dia, mas sempre com muita consciência, com muita responsabilidade. Vamos pedir sim a ajuda do Exu, que nós precisamos muito da força dessas entidades. Eles têm uma atuação também na magia, que hoje não é o caso que a gente está comentando isso, mas que é muito poderosa. Então vamos pedir ajuda sim dessas entidades para que a gente consiga se entender melhor com o nosso karma, criar mais karmas positivos, neutralizar nossos karmas negativos. E o que o Exu puder abrir o nosso caminho para a gente caminhar, que a gente seja merecedor, faça por merecer, para ter esse caminho sempre aberto e que ele nos sustente nessa caminhada, porque com certeza todos nós precisamos dessa ajuda do Exu no nosso dia a dia. Né? Minha gente, uma boa gira a todos, que Exu dê a cada um aquilo que nós precisamos mesmo para nos manter de pé ou nos reerguer no nosso caminho, e que ele sustente nossa caminhada e nos ajude a tomarmos as melhores decisões, as melhores escolhas de nossa vida. E, claro, nos proteja contra toda influência negativa, que você fazer as coisas direitinho não é fácil. Não é fácil. Tem muita gente que não gosta disso. Desse encarnado e desencarnado. Então não é fácil. Então a gente precisa muito dessa grande defesa que o Exu nos proporciona para continuar sendo firmes e continuar fazendo aquilo que é certo. Mesmo que a gente tenha que brigar com muita gente. E aliás, o Exu não briga com ninguém, né? O Exu briga, né? Mas ele não recomenda que a gente brigue. De paz, sempre de paz. Tem um ditado que diz que uma entidade, quando ela é de luz, quem briga são entidades de trevas. De trevas vai brigar com todo mundo, mas uma entidade de luz não briga com ninguém. Então a gente tem que buscar ter uma postura de uma entidade de luz, não de uma entidade de trevas.
e deixa que os Exus executem o karma de cada um de acordo com o merecimento de cada um. Não vamos nos meter nessa parte, né? Vamos fazer a nossa parte, para a gente ser merecedor do Evangelho. Minha gente, uma boa gira a todos. Daqui a 15 dias voltamos ao nosso ciclo, né? Começamos com a gira do caboclo. Hoje, que os Exus possam abençoar muito a todos nós. E como de costume, né? Só lembrando, primeiro baixo o caboclo para deixar aquela vibração dele, a gira, só deixando aquela energia, depois já baixo o Exu para começar a consulta com todo mundo. Sarau.